Boa noite a todos, que a paz e a luz do nosso mestre amigo Jesus envolva a todos nós. O estudo desse nosso encontro desta noite é sobre o tema Fora da caridade não há salvação. Esse tema está no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes de iniciarmos, eu convido a todos a fazermos uma prece. Vamos juntos elevarmos o nosso pensamento até Deus, nosso Pai Criador, até nosso Mestre, amigo Jesus, aos nossos amigos espirituais, e rogar a eles o amparo, o auxílio para a compreensão e o entendimento da mensagem da noite. Graças a Deus. Como vamos estudar sobre fora da caridade não há salvação, vamos primeiramente procurar entender o que eu quero como salvação, o que eu busco como salvação. Cada um de nós podemos responder a nós mesmos. Será que as nossas buscas são as mesmas? Provavelmente não. As nossas buscas não são as mesmas, mas o caminho para nossas buscas deveriam ser os mesmos, deveria ser o mesmo caminho. Quando falamos em salvação, não vamos nunca nos esquecer que estamos todos salvos por sermos filhos de Deus. A doutrina espírita, os espíritos superiores, vêm nos esclarecer sobre esse assunto, a esse respeito. Todos nós teremos um futuro brilhante, seremos espíritos iluminados e habitaremos mundos felizes. A evolução é para todos, como afirmou o próprio mestre amigo Jesus. Jesus afirma isso em Mateus, no capítulo 18, versículo de 10 a 14. Nenhuma ovelha se perderá. A salvação que esse capítulo 15 do nosso Evangelho, que tem como título Fora da caridade não há salvação, esclarece, não é esta salvação que já estamos salvos por sermos filhos de Deus. A salvação que esse capítulo nos esclarece é sobre o caminho que devemos percorrer para chegarmos a esse estágio de espíritos iluminados, espíritos puros. Este capítulo 15 do Evangelho vem nos orientar sobre esse caminho, e lá ele nos deixa apenas um caminho. Não existe dois, não existe três, só existe um caminho. Esse caminho, como o próprio título desse capítulo nos diz, é fora da caridade não há salvação. Este é o único caminho, a caridade. Por isso, não vamos acreditar em promessas miraculosas. E quantas promessas recebemos, quantos caminhos nos mostram, diferentes do caminho deixado por Jesus. Cada religião quer ser o caminho da salvação. Não queremos aqui fazer crítica e falar de religião alguma. Toda religião tem a sua importância para a humanidade. Todas as religiões que levam à melhora do homem são boas. Toda religião é boa quando seu adepto é sincero, mas nenhuma religião pode dizer que é melhor que a outra. Então nenhuma também deveria dizer que é a única que leva à salvação. E para aceitarmos, para seguirmos uma religião, devemos analisar e compreender o que cada religião oferece, o que cada religião promete. Podemos indagar se o que nos dizem, se as promessas que nos fazem, estão de acordo com os ensinos de Jesus. Se não estiverem, podemos ficar desconfiados. E quando nós ouvimos, fora da igreja não há salvação, podemos ter toda certeza que esta afirmação não está correta, não está sendo verdadeira. Podemos analisar. Se nós pensarmos assim, fora da igreja não há salvação, com tantas religiões que existem no planeta, em nosso país temos muitas religiões, muitas e muitas. Com isto, a religião, seja ela qual for, não estaria ao alcance de todos. Muitos seriam excluídos.
E, consequentemente, a maioria das pessoas não teriam salvação, pois para obter a salvação teriam que pertencer àquela determinada religião. Pertencer a uma determinada religião, é bom a gente lembrar isso, é bom para nós, nos auxilia em nossas reflexões, nos deixa alguns momentos de paz, onde podemos orar, podemos nos dirigir a Deus. Podemos fazer essa sintonia em qualquer lugar. Não precisamos estar em nenhum templo, nenhum centro espírita, em local nenhum. Podemos fazer essa sintonia com Deus em qualquer local. O que a religião pode nos fazer é nos favorecer, já que nós dedicamos um tempo de nossa vida, um dia, algumas horas para nos deslocarmos até aquele local. Mas temos que estar atentos ao que escolhemos. Como podemos verificar, cada uma da religião tem seus dogmas, os seus rituais, nos dizendo faça isto ou faça aquilo que será salvo, vista tal roupa, faça determinados gestos, faça tal reza, etc. Se fizermos tudo o que nos pedem, seremos recompensados. Até parece que estamos fazendo uma troca com Deus, uma barganha. Faça isso, pertença a determinada religião, que Deus te ouvirá, Deus te salvará. Deus sempre nos ouve, não importa onde estivermos, quando nós estamos com sinceridade em nosso coração. Para sabermos o caminho, as orientações que devemos seguir, recorremos a Jesus, em suas palavras, em suas orientações. Em Mateus, no capítulo 7, versículo 20, Jesus nos orienta em nossas escolhas. Ele diz assim: pelos frutos conhecereis a árvore. Então, quando vamos escolher, vamos ver o que estão produzindo, o que estão fazendo. Com este ensino de Jesus, podemos concluir que o que nos salva são as nossas ações e não a religião que pertencemos. As religiões, sejam elas quais forem, é um meio e não um fim. E o mesmo também ocorre quando nos falam fora da verdade não há salvação. Seria o mesmo que dizer fora da igreja não há salvação. O que seria a verdade? Seria também uma coisa exclusiva de poucos? Porque toda religião quer ser dona da verdade, toda seita quer ser dona da verdade, quer ter a verdade exclusiva. Nenhum de nós, ninguém em nosso planeta é dono da verdade absoluta. A verdade absoluta pertence a espíritos superiores. E para nós sabermos qual é a verdade absoluta, nós nos recorremos novamente a Jesus. Jesus deixou o caminho e a verdade. Foi Jesus mesmo quem nos disse. E Jesus nos fala isso em João, no capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não é a pessoa de Jesus, mas a doutrina, os ensinos de Jesus. Quando Jesus nos disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus estava nos dizendo, os meus ensinos, as minhas orientações é o caminho, a verdade que vai levar vocês a uma vida mais plena. Por isso, qualquer orientação que não estiver de acordo com os ensinos de Jesus não está correta e nós podemos descartar. Esta é a salvação que Jesus nos traz, o caminho para conquistarmos a nossa evolução. O caminho deixado por Jesus é a caridade. Podemos verificar que enquanto fora da igreja, fora da verdade não há salvação, se apoia em dogmas particulares, é exclusivista apenas para os seus adeptos, não está ao alcance de todos, e ao invés de promover o amor, a união entre as religiões, promove a divisão, inclusive, muitas vezes alimentando a intolerância entre elas.
Fora da caridade não há salvação, já faz ao contrário. Fora da caridade não há salvação, tem como base, se apoia num princípio universal, no amor, promovendo entre as religiões a união, a tolerância, a paz. E para exercer a caridade, não vai depender da religião que professamos. A caridade não é exclusividade de ninguém. Está ao alcance de toda a humanidade. Por isso, o mais correto é fora da caridade não há salvação. Como nós podemos até constatar na pergunta 886 do Livro dos Espíritos. Kardec faz a seguinte pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus? E olha que resposta curta e profunda. Como Jesus entendia caridade? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdoar as ofensas. É assim que devemos entender a caridade. O apóstolo Paulo compreendeu esse verdadeiro sentido da caridade, como Jesus a entendia, como está em sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 13. Nesta epístola, Paulo orienta sobre a caridade. Ele nos mostra muitos princípios. Olha o que ele nos fala. A caridade é paciente. A caridade só faz o bem. Não é invejosa. Não é precipitada. Também não é orgulhosa. Nem se melindra. Não se irrita. Suporta tudo. Tudo crê. Tudo espera e tudo sofre. E o apóstolo Paulo complementa que a caridade é a união de todas as qualidades do coração. Seriam todas essas qualidades que nós falamos. Ser paciente, só faz o bem, não ser invejoso e assim por diante. Paulo coloca a caridade como a virtude mais importante, porque a caridade está ao alcance de todos. Do ignorante, do sábio, do pobre e do rico, e não depende de nenhuma crença particular. Por isso, todos nós temos condições e necessidade da caridade. Temos condições de realizar, sim. Quem de nós não pode ser benevolente, indulgente, tolerante, perdoar as ofensas? Todos nós também necessitamos da caridade, porque é por desígnio divino vivermos em sociedade, vivermos em família. É melhor para nós vivermos em família, vivermos em sociedade. Podemos até não perceber, achar que seria melhor, mas não é. Como, por exemplo, uma árvore, ela sobrevive melhor numa floresta, numa mata, do que se ela estiver isolada numa calçada. Na floresta, apesar de cada árvore ter as suas raízes, o seu tronco, os seus caules, as suas flores, durante uma tempestade, com ventos fortes, chuvas, uma protege a outra. E o que não acontece se uma árvore viver isolada, como vemos em calçadas, poucos ventos a derrubam e fazem maiores estragos. Assim também acontece conosco. Apesar de cada um de nós termos as nossas dificuldades, os nossos sofrimentos, as nossas angústias, diante de um sofrimento, se nós estivermos unidos em sociedade, temos onde nos amparar, onde buscar o socorro, buscar ajuda. Ao contrário, se nós estivermos isoladamente, sofremos mais. Não temos onde nos amparar e como buscar ajuda se estamos isolados. E sem esse apoio da sociedade, sem essa ajuda, qualquer dificuldade que nós passamos vai parecer ser para nós a maior dificuldade do mundo. Poderemos até pensar que só nós passamos por aquela situação. Vivendo em sociedade, as nossas qualidades se completam. Nos auxiliamos mutuamente.
ajudamos e somos ajudados ao mesmo tempo. Nós ainda estamos aprendendo a viver em sociedade. É melhor para nós, é bom para nós, mas nós ainda não temos todo o domínio dessa vivência em sociedade. Por isso nós temos que aprender. E só vamos aprender praticando. E nós podemos e devemos iniciar essa prática, principalmente naquele grupo mais próximo de nós. A primeira lição para este aprendizado é que primeiro nós temos que oferecer para depois receber. E muitas vezes fazemos o contrário. Queremos primeiro receber para depois oferecer. Às vezes falamos ou até ouvimos falar: pode deixar, quando eu ganhar na loteria, quando eu acertar na Mega Sena, quando eu me aposentar, quando meus filhos casarem, quando eu estiver mais livre, com menos tarefas, quando eu tiver mais tempo, deixamos tudo para depois e acabamos não fazendo nada. Quanto ao tempo, ou mesmo quanto de estarmos sobrecarregados e não podermos fazer mais nada, temos um ensino popular que fala mais ou menos assim: quando nós quisermos pedir algo para alguém, nós vamos e analisamos e vamos ver quem está ocupado. E nós vamos lá e pedimos para essa pessoa que está ocupada. Porque esta pessoa que está ocupada vai encontrar um tempo e fazer o que nos pede. Não devemos pedir para quem está sem fazer nada. Porque quem está sem fazer nada, quem está desocupado, não vai encontrar um tempo para nos fazer o que pedimos. Cada um de nós é que teremos que criar um tempo, criar um espaço em nossa vida. Eles não vão aparecer do nada, mas sempre nós podemos criar um tempo, criar um espaço e dedicarmos àqueles que necessitam. Não devemos ficar parados, esperando as coisas surgirem, porque se nós esperarmos para depois agir, não faremos nada. Se nós esperarmos ter para depois agir, não faremos nada. Quem quer ajudar não espera ter para oferecer. É dando que se recebe, como diz a oração de São Francisco. Então, quem quer ajudar não espera ter para depois oferecer, oferece antes. E para recebermos, temos que primeiro oferecer mesmo. Vou oferecer paciência para depois receber a paciência, para depois receber que sejam pacientes comigo. Vou oferecer o amor para depois eu ser amado. Vou também primeiro ser tolerante para depois receber a tolerância. E assim por diante, com todas as nossas virtudes. Vamos primeiro oferecer para depois ter. Lembrando que o apóstolo Paulo nos diz que a caridade resume todas as virtudes. Então vamos primeiro oferecer. Vamos primeiro ser caridosos para depois recebermos a caridade. O que eu entendo, o que eu busco, o que eu quero como salvação, cada um de nós podemos responder. E agora podemos saber que apesar das nossas buscas serem diferentes, o nosso caminho vai ser o mesmo. As nossas buscas podem não ser as mesmas, mas com as orientações de Jesus, com as orientações do Evangelho segundo o Espiritismo, podemos afirmar que o caminho para a nossa salvação é a caridade. E a doutrina espírita compreendeu, está de acordo com o Evangelho de Jesus e não diz fora da igreja ou mesmo fora do Espiritismo não há salvação. Ao contrário, a doutrina espírita, compreendendo que o único caminho é a caridade, usa como lema: fora da caridade não há salvação. Vamos sempre lembrar que o único caminho que vai nos levar a uma vida melhor será a caridade. E para encerrarmos este nosso encontro, eu convido a todos a fazermos uma vibração. Vamos juntos
elevarmos o nosso pensamento até Deus, nosso Pai Criador, até o nosso Mestre amigo Jesus e aos nossos amigos espirituais, rogando que nos envolvam com a luz, que nos envolva com a paz que tanto necessitamos e que tanto vai nos auxiliar em nossas vibrações. E vamos juntos, num só pensamento, vibrar por todos aqueles que passam por alguns sofrimentos. Sejam esses sofrimentos de ordem material ou de ordem espiritual. Vibremos para que eles encontrem em Jesus o amparo que necessitam. Vamos também vibrar por aqueles que vivem abandonados pelas ruas, aqueles que se sentem desamparados sem uma família, principalmente nesses dias frios. Vibremos para que uma mão amiga os ampare e os acolha, e para que o nosso Mestre amigo Jesus possa aquecer o coração de cada um deles com esperança e com paz. Vamos vibrar também pelo nosso lar. Imaginemos o nosso Mestre amigo Jesus entrando em nossa residência e envolvendo cada um de nossos familiares, cada um daqueles que convivem conosco, com a sua luz de paz, com a sua luz de amor, com a sua luz de esperança. E nós, estando ali ao lado, vamos espiritualmente dar um abraço em cada um desses familiares. Um abraço cheio de ternura, um abraço cheio de paz. Vamos também lembrar daqueles parentes que estão mais distantes, aqueles que não estamos convivendo com eles ultimamente, ou mesmo aqueles que já retornaram à pátria espiritual, aqueles que já desencarnaram. Vamos, da mesma forma, imaginar o Mestre amigo Jesus envolvendo cada um deles com a sua paz, com a sua luz, com o seu amor. E nós, da mesma forma ao lado, vamos dar em cada um, em espírito, um abraço. Um abraço com a mesma ternura, com a mesma alegria que daríamos se eles estivessem fisicamente ao nosso lado. Mestre e amigo Jesus, cada um de nós trazemos em nosso coração alguma pessoa a quem mais desejamos ajudar. Vamos, nesse momento, pensar nesta pessoa e nos imaginar levando até o nosso Mestre amigo Jesus. E vamos entregar em seus braços. E podemos ter toda a certeza e confiança que Ele está acolhendo esta pessoa e está dando a ela tudo o que ela necessita. Por isso mesmo, não precisamos pedir nada por ela, pois ela já está recebendo o que necessita. Vamos também rogar a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre amigo Jesus, por nós mesmos, para que o nosso Mestre amigo Jesus nos ampare, nos auxilie a enfrentarmos as nossas dificuldades. Graças a Deus. Eu agradeço a todos pela atenção e muito obrigado.